Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra gravar um vídeo hoje sobre algumas dúvidas que eu tive assim logo que eu me converti. Esse canal eu criei não, ele já tá criado há muito tempo, mas o Espírito Santo tem ministrado muito no meu coração, tem colocado essa vontade muito forte de eu criar conteúdo para novos convertidos, né? Assim como eu sou uma nova convertida, eu me converti tem muito pouco tempo, eu me batizei tem menos de um mês. Então, o Espírito Santo ele tem me colocado muito forte essa vontade de criar esse canal para dar esse como um guia para novos convertidos, né? Como eu também sou nova convertida, então tem muita coisa, muitas experiências aqui que eu vou estar compartilhando com vocês que estão muito frescas, assim, e como são outros tempos também, né? Porque quando eu converso com pessoas, com cristãos, eles já são cristãos há mais de 20 anos, então eram outros tempos, são diferentes experiências, né? E uma coisa que eu tenho sentido muito forte, assim, que o Espírito Santo falou pra mim, é que o número de novos convertidos vai crescer muito. Vai crescer muito, né? Até pelo alcance também das redes sociais, a palavra de Deus, né? Ela vai ser pregada nos quatro cantos, então muita gente nova se convertendo. E antigamente, a maneira como as pessoas normalmente se convertiam era que você conhecia alguém que te levava até a igreja e ali você ouvia a palavra e você acabava se convertendo. Então você já estava inserido em um círculo cristão, porque você se convertia na igreja, então tinha um pastor, tinha pessoas ali, né, para te discipular. Só que hoje, como aconteceu comigo, através da internet, muitas pessoas acabam sendo encontradas, né, por Deus, pelo Espírito Santo, acabam se convertendo ali sozinhas e elas não sabem nem por onde começar. Assim foi comigo, no caso, né? Eu acabei me convertendo sozinha na sala da minha casa, o Espírito Santo me tocou. E daí eu comecei a ler a Bíblia sozinha e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Eu comecei a ter experiências com o Espírito Santo e eu nem sabia muito assim, muito bem aquilo que eu estava vivendo, né? E eu comecei estudar a Bíblia sozinha, né? Estudar a palavra. E só que daí Deus ele é perfeito e ele foi colocando pessoas no meu caminho que foi como que me dando um direcionamento. Mas o fundamento, por exemplo, eu senti muito forte no meu coração a necessidade de batizar. Eu senti muito forte no meu coração a necessidade de congregar. Só que, gente, eu não sabia nada, absolutamente nada sobre doutrina. Por quê? Porque na minha família, nós sempre fomos católicos não praticantes. Eu acho que eu já comentei isso aqui, talvez no vídeo do meu batismo, não lembro. Mas eu nunca tive contato com ninguém do mundo cristão. Então eu sabia nada, gente. E ainda tenho muita coisa para aprender. Mas né, eu não quero compartilhar doutrinas aqui, até porque, como eu falei, eu tenho muito que aprender, mas sim experiências, né? Como foi no meu caso, como talvez a minha experiência possa ser um guia para você, possa te guiar por algum caminho, né? Então, essa foi só a introdução do vídeo, vamos lá, né? Eu anotei aqui alguns temas, eu não vou falar de todos aqui, eu vou comentar sobre alguns, eu não quero que fique muito longo, então eu quero fazer vídeos separados para cada tema. Hoje eu só vou pincelar diferentes dúvidas diferentes que aconteceram comigo, né? No meu caso, né? Então, por exemplo, como eu aceitei Jesus na sala da minha casa, como foi? Vamos fazer assim, esse vídeo eu vou focar como foi a minha conversão, tá? Eu vou começar por aí. Eu aceitei Jesus e agora, né? No meu caso, gente, foi assim. Não é que eu nunca tinha ouvido falar de Jesus, muito pelo contrário, como eu falei, eu fui criada em uma família católica não praticante, então eu sabia muito pouco, inclusive, da doutrina cristã católica, né, voltada para o catolicismo, sobre os santos, por exemplo, eu fui descobrir que os católicos, eles não adoram os santos, mas que eles veneram, que tem uma diferença. Mas, no meu caso, quando a minha família era católica, eu não pedi as coisas para os santos para que eles intercedessem a Jesus. No meu caso, eu pedia para o santo achando que o santo ia fazer o milagre, entendeu? Então, tipo, hoje em dia, assim, estudando um pouco mais, eu entendo que para os católicos a ideia não é de que o santo, porque como a Bíblia é a mesma, né? Então, eles sabem que você adorar santo é pecado. Só que no caso,
o que eles costumam colocar é que não se adoram os santos, né? Que você pede para o santo interceder para Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o quem vai fazer um milagre no caso, né? É um pouco complicado, que eu não vou explicar, não vou, né? Não vai ser uma aula sobre esse assunto, mas foi uma coisa que na minha cabeça eu pensei, gente, mas não é bem assim. Por mais que eles falem que é assim, na verdade as pessoas, elas idolatram o santo, elas pedem pro santo, né? Enfim, então eu saí, tipo, eu sabia zero, assim, de doutrina, e não foi uma pessoa que falou assim pra mim. Eu conheci pessoas, eu conheci, né, acho que eu já estava convertida, e Deus colocou pessoas no meu caminho que me deram uma certa direção, assim, né? Eu trabalhei com uma menina, e depois eu encontrei uma senhora no shopping, que ela me convidou pra igreja dela. E tudo isso foi, tipo, eu consigo ver que foi o cuidado de Deus, assim. E como foi a minha conversão no caso, né? Eu seguia pessoas no Instagram que falavam de Jesus, então aquilo foi como que foi tocando o meu coração, assim. Aí um dia eu já conhecia músicas, louvores, né? Eu ouvia alguns louvores em inglês, só que um dia eu coloco pra tocar no meu celular assim, e eu aperto aquele botão pra tocar músicas aleatórias. E começou a tocar um louvor que se chama I Surrender, né? Que é com a Taya, do Hillsong. E foi ali que o Espírito Santo me encontrou, assim, que eu realmente me converti, que eu senti no meu coração, assim, que eu entreguei a minha vida pra Jesus, né? Eu me rendi a Jesus. Eu falei, I surrender, né? Tipo, eu me rendo a ti, Senhor, né? Tem esse louvor em português, se vocês procurarem, se chama Eu Me Rendo. E ali eu entreguei minha vida pra Jesus, e as escamas caíram dos meus olhos, assim, é uma coisa é muito forte, assim, a minha conversão, porque no caso eu não estava passando. Normalmente, casos que a gente vê que as pessoas se convertem é porque elas estão em uma situação muito difícil, elas estão no fundo do poço, elas não têm mais saída, então elas encontram em Jesus esse consolo, né, essa força. No meu caso, não, tava tudo bem, assim, na minha vida. Bem assim, né, gente? Eu era do mundo, né? Só que eu era uma pessoa do mundo que eu não fazia nada errado, assim, tipo, eu sou casada, eu tenho minha família, eu sou uma boa filha, eu sempre ajudei os meus pais, eu ajudo as pessoas, Então, sabe quando você, tipo, eu não entendia o fato de eu não ser salva pelas obras, sabe assim, achar que a gente vai pro céu só porque a gente faz coisas boas. Mas nós não somos capazes de nos salvar a nós mesmos, né? Sem a graça de Deus, né? Nós estamos separados. E mesmo que você faça tudo bem, você seja uma boa pessoa para com a sociedade, você sente esse vazio na sua alma, né? Essa separação de Deus, né? Então, quando Jesus me encontrou, é tão forte, assim, é tão forte, é uma sensação tão, é uma sensação de encontro, assim, é como que o seu espírito tava vagando, e acho que eu falo isso no meu vídeo sobre o batismo, mas é como se eu sentisse que meu espírito, ele tava vagando, vagando, assim, num limbo mesmo. E quando Jesus me encontra, sabe aquela sensação quando você vê alguém que você ama muito, assim, que você tá muito tempo longe, você vê aquela pessoa e você abraça, e quando Jesus me encontrou, é essa sensação que eu tenho até hoje, assim, quando eu sinto, né, a presença do Espírito Santo, quando eu sinto a presença de Deus, é essa sensação, assim, de proteção mesmo, é uma paz que invade o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, que é indescritível, assim, não tem palavras. Só quem vive, só quem aceita, quem se converte verdadeiramente, eu acho que conhece essa sensação, né? De você finalmente ser encontrado, assim, que seu espírito tava perdido e você foi encontrado, né? Jesus, ele deixa as 99 para te encontrar, e isso é muito, muito, é muito lindo, é muito, né? E o mais lindo é que
nós não merecemos isso, né? Nós não merecemos nada. E Deus, essa é a graça, né? Esse é o evangelho que é tão simples e ao mesmo tempo as pessoas não querem escutar, né? Mas, e foi isso. Então eu tava na sala da minha casa, começou a tocar o louvor e Jesus me encontrou ali. E a partir daquele momento, as escamas dos meus olhos caíram e eu comecei a ver que como eu não era tão boa assim, sabe? Assim, tipo, que muitas coisas, muitos pensamentos errados que eu tinha sobre o mundo. Eu achava que era tudo bem você ser homossexual, eu achava que, tudo bem se a pessoa quer, sei lá, tipo, tá num relacionamento aberto. Eu não era a favor, tipo, meu relacionamento não, mas se a outra pessoa queria, tipo, quem era eu pra julgar? Eu era tipo, não julgueis para não ser julgados, mas o que é errado é errado. E as pessoas, o mundo tenta subverter isso, né? Tipo, de que não é errado. A pessoa, ela pode escolher. Não, errado é errado. Começando por aí, né? O errado é errado. E se você não lê a Bíblia, é errado o homem nascer homem e querer ser mulher. É errado, entendeu? Então, errado que eu digo é pecado. É pecado. Então, começando por aí. Então, eu tinha essa mente assim, eu tinha uma mente aberta. Não, eu era do mundo. Eu estava perdida. É literalmente isso. Então, e daí eu senti essa vontade de congregar e eu não sabia nada, por exemplo, por que existem tantas igrejas, né? Como assim? Eu não entendia nada, né? Tem igreja Assembleia de Deus, Batista, Presbiteria. Quando eu comecei a pesquisar sobre igrejas, né? E para quem não sabe, né? Eu moro aqui no Japão, então no Brasil tem uma igreja, deve ter muitas igrejas lá. Uma igreja, talvez, cada esquina tem uma igreja, mas aqui no Japão não é bem assim. Talvez mais nas regiões que moram tem uma maior quantidade de brasileiros, talvez até tenha um número maior de igrejas, mas no caso eu moro aqui em Kanagawa. Então não tem tanta igreja assim, tem bem poucas para falar a verdade. Então quando eu comecei a pesquisar igrejas cristãs perto da minha casa, eu encontrei algumas japonesas, aí tem umas que são para Vietnã, mais voltado para o Vietnã e que mais? Inglês, que é voltada para os filipinos. Eu falo inglês, mas não, eu acho que não é a mesma coisa, assim, sabe? Porque no caso, o meu marido ele não fala inglês, meu filho não fala inglês, então se eu quisesse levar eles na igreja comigo, meu filho até fala, mas não é assim, tipo, não seria o mesmo, né? Se pra mim não é o mesmo, imagina pra ele, né? Então, no caso, eu fiquei com muitas dúvidas, gente, assim, muitas. Aí eu conversando uma vez eu fui na casa do meu irmão, eu fui convidada para ir lá para uma festa, eu acho, não me lembro bem. Aí no caso, gente, é muito longa a história. Eu sei que eu conheci a Cris, que ela já é cristã há muitos anos, e ela falou, eu participo de um grupo, né? E esse grupo me acolheu, assim, tipo, e era um grupo de mulheres, né? Então, elas foram a base, assim, pra mim, porque é como que eu me converti, eu tava aqui vagando, tipo, eu não sabia nada, né? E eu recém-convertida, gente, você quando recém se converte, no meu caso, né, que eu tava sozinha só estudando a Bíblia, então é um perigo, gente, é um perigo você ficar sem uma autoridade espiritual ali pra te guiar, pra te mostrar o caminho, porque Satanás ele não fica feliz quando uma pessoa se converte, né? Então, são seta atrás de seta que ele manda na sua cabeça, só que como, graças a Deus, eu me converti, tipo, e eu comecei a ler a Bíblia, assim, e eu acho que do momento que Deus me encontrou na sala da minha casa até o momento que eu comecei a ler a Bíblia mesmo, teve um gap aí de tempo, não foi assim tão seguido, né? E eu não marquei o dia, eu não tenho a data específica da minha conversão, eu não lembro o dia específico, mas eu conversando com o Espírito Santo, eu pedi pra ele, eu falei, Senhor, quando foi, né? Que dia foi que eu realmente me converti? E o Espírito Santo falou claramente pra mim assim, o dia que você começou a ler a palavra, né? Então, a minha verdadeira conversão, assim, quando teve o dia que o Espírito Santo me encontrou, mas tem a minha verdadeira conversão aconteceu no momento que eu comecei a ler a palavra. Então, se você recém se converteu, o conselho que eu te dou assim leia a palavra, né? Leia a Bíblia. E aí todo vídeo que você assiste, todo vídeo que eu assisti sempre,
as pessoas falavam assim, por onde eu devo começar a ler a Bíblia, né? E as pessoas falam, começa pelo Novo Testamento. Eu comecei pelo começo, gente. Eu acho que a Bíblia é um livro sagrado. A Bíblia, tudo que tá aqui é inspirado pelo Espírito Santo. Então, por que Deus, por que ele inspiraria, faria o Velho e o Novo Testamento? E por que as pessoas, por que você vai começar no final? Porque o Novo Testamento, gente, tudo isso daqui é o Velho Testamento. Aí, essa daqui é o Novo Testamento. Esse daqui é o Novo Testamento. Porque isso daqui é a harpa cristã. Eu vou na Assembleia, então eles têm a harpa, né? Aí isso daqui é a harpa, esse daqui é o Novo Testamento e tudo isso daqui é o Velho Testamento. Aí todo mundo indica você começar pelo Novo Testamento. Porque eles falam, pra não bagunçar a sua cabeça. Mas Karina, pessoalmente, sinceramente, eu acho que você tem que seguir a ordem divina. Se Deus começou pelo Gênesis, por que você vai começar por Mateus? Então, começa pelo Gênesis, só começa. Porque as pessoas falam, não, que é muita genealogia. Gente, mas é incrível a genealogia. A história de Gênesis, gente, ela é tão incrível. A Bíblia, gente, o que é a Bíblia? Ela é um livro que conta a história de Deus e o seu povo, e a redenção do seu povo. Deus, ele escolhe um povo para chamar de seu. E o mais lindo é que esse povo, essas pessoas que estão aqui, somos nós, né? O povo de Deus. Quem é conhecido como povo de Deus hoje? Nós. Então aqui está a história da nossa vida, dos nossos ancestrais, sabe assim? Então eu aconselho fortemente você a começar pelo Gênesis, que é o começo. Por onde eu começo a ler a Bíblia? Pelo começo, entendeu? Mas as pessoas... Eu não sei, gente, eu sou... Eu vejo, eu consumo, né, bastante conteúdo, assim, de teologia e tal, bastante canal. E quando eu escuto que a pessoa fala, começa pelo Novo Testamento, eu falo, né, não sei, é uma opinião pessoal mesmo isso. Eu acho que todo mundo tem que começar pelo começo. Por quê? Porque nós vamos passar pela redenção como o povo passou. Porque a gente começa ali do Gênesis e a gente vê o começo da história, né? E eu, por exemplo, que não sabia nada, gente, eu imaginava que eu ia ler a Bíblia e eu ia ver história, assim, de homens, assim, sabe assim? De pessoas incríveis. Gente, o ser humano é ser humano. Desde que o ser humano é ser humano, assim. É uma história de pessoas imperfeitas, mas que Deus, ele não nos ama por quem a gente é, ele nos ama por quem ele é, por quem Deus é. Ele nos ama por quem Deus é. Porque se fosse, nós não merecemos nada, como eu disse no começo. Se a gente fosse comprar o amor de Deus, a gente estava perdido, porque Deus, ele é santo. O Deus do Velho Testamento, tem muita gente que fala que vai embananar sua cabeça. Por quê? Não tem que embananar a sua cabeça, porque o mesmo Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. E toda a história do Velho Testamento e do Novo Testamento, elas se conectam, elas estão ligadas assim mesmo, e são 2000 anos de diferença, e são histórias que estão conectadas. Quando eu já estou na minha segunda leitura, né, da Bíblia, a primeira que eu li foi a King James, versão 1611 atualizada, que é o estudo bíblico. E agora eu tô lendo essa daqui, que é eu acho que é a Almeida, revista e corrigida. Essa daqui. Mas aí eu vou, né, eu voltei pro começo, né, que eu terminei, aí eu voltei e eu consigo ver como Deus, tudo, a primeira vez que eu li, eu fui lendo, estudando. Só que agora, como eu já conheço a história, né, bem assim, aí eu vou vendo como Deus, ele nunca faz nada sem avisar. É incrível você ver as conexões que tem, sabe assim? Eu sou muito apaixonada pela palavra, então eu recomendo fortemente que as pessoas se apeguem à palavra, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia, mais do que você ficar se preocupando, falar, eu não entendo, pede pro Espírito Santo, fala, Espírito Santo, eu não tô entendendo nada, me ajuda, me mostra. Então, pode ser que você não entenda ali, mas você vai
Deus vai colocar no seu caminho, sabe assim? Vai aparecer coisas pra você que vai... Eu recomendo, por exemplo, o vídeo da Cláudia Dupa, se não me engano, que ela faz estudos sobre o Velho Testamento, e eles me ajudaram bastante, assim, no começo, né? Quando eu tava estudando a primeira vez, quando eu tava lendo, aí agora eu tô indo mais por conta própria mesmo, aquilo que o Espírito Santo, que se ilumina nos meus olhos, eu vou estudar. Eu também tenho alguns aplicativos, eu tenho um aplicativo no meu celular que tem as versões originais, então se tem alguma coisa que eu não entendo, aí eu vou procurar, eu vou ler outras versões, porque eu tenho outras bíblias, né, com outras versões, então... Só que eu vou indo com calma, assim. Então eu não tenho pressa, eu não me coloquei um limite de tempo para ler a Bíblia. Eu não falei, eu vou ler a Bíblia inteira de novo em um ano. Não, eu vou lendo de acordo com aquilo, vou lendo no meu tempo, assim, né? É porque como eu gosto muito, eu leio muito. Então eu comecei pouco tempo e eu já tô em Josué. Eu amo Josué. E é porque eu gosto muito, né? Então eu vou lendo, pra mim, tipo, é uma coisa assim. Nossa, eu sou muito. De verdade, gente, eu sou muito apaixonada, assim, esse começo de Josué é tão lindo, é tão lindo, é tão lindo. A promessa que Deus fala. Eu vou ler pra vocês aqui a parte do 1 do 7 ao 9. Fala assim: Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Gente, isso é tão lindo, é tão poderoso, é tão forte, né? Porque ali, na Bíblia, né, Deus tá falando para Josué, mas tudo que Deus fala pro povo ali, ele tá falando pra gente também. São situações que a gente vai passar na nossa vida, né? Quando Deus manda você fazer alguma coisa, por exemplo, Deus tem me mandado gravar esses vídeos e eu tenho medo, né? Eu tenho eu falo, Senhor, mas por que eu, né? Tem tanta gente na internet, mas essa palavra é forte, né? Tipo, Deus tá falando pra mim, faz, então fazer, obedecer. Ele falar pra eu fazer um vídeo sobre um assunto. E como eu sei que é Deus falando? Porque eu sinto isso e se eu não faço, aquilo fica martelando em mim, tipo, sabe? Aquela sensação de faz, 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 faz. Então, e aí Deus começa a mandar sinais, assim, pessoas, né? Tipo, pessoas falando, posta. Então, é muito forte isso, né? E quando você recém se converte, uma dúvida também que as pessoas têm, como eu posso ouvir a voz de Deus? Gente, a Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia, quando você lê a Bíblia, ela é literalmente Deus falando com o seu povo. Como eu disse, quem é o povo de Deus? Nós somos o povo de Deus. Então, o Velho Testamento não são só leis, não são só genealogia, tem muita história, tem história mesmo, assim, sabe? Tem muito um peso espiritual muito grande, assim, né? Quando você lê o Velho Testamento, são ensinamentos profundos mesmo, que eu aconselho todo novo cristão deveria, não é à toa que por isso que eu falo, gente, Deus ele é Deus de detalhes, ele não faz nada pela metade, ele não faz nada mal feito, ele não faz nada. Então, se ele colocou, né, o Velho Testamento e o Novo Testamento, e ele criou essa ordem, tem um porquê. Então, eu aconselho você ler na ordem que tá escrita. Essa é a ordem, eu aconselho você a ler. Tem gente que fala assim, lê pela cronologia, né, que, por exemplo, o primeiro livro escrito da Bíblia foi Jó, então você começa por Jó, lê cronologicamente. O ser humano, ele tenta criar o jeito dele, mas pra mim o jeito perfeito é o jeito que Deus criou. Então, se a Bíblia tá nessa ordem, essa ordem é a ordem perfeita para se ler segundo a opinião minha, no caso. Então, você aí, né, se você quiser seguir a opinião de outra pessoa, ou Deus mandar você ler de outra maneira, então você faça da maneira que você preferir. É melhor fazer do jeito que você preferir do que não fazer. Isso sim é fato, assim. Tipo, eu acho melhor começar pelo Novo Testamento, então começa.
começa. É melhor começar pelo Novo Testamento do que não começar nunca, no caso. Então, por onde aceitei Jesus e agora? Começa pelo começo, lê a Bíblia, né? No caso, depois eu aconselho fortemente você procurar alguém, tipo uma pessoa cristã de confiança, procurar uma igreja perto da sua casa. Eu aconselho sempre que seja perto da sua casa, porque se você for procurar uma igreja longe, o fato de ser longe já vai ser um dos motivos para você não querer congregar, porque vai ter dias que você vai estar cansado e você vai pensar: nossa, eu ainda vou ter que andar, tipo, mais 1 hora, né? Vou ter que sair 1 hora pra ir na igreja, 1 hora pra voltar. Você deveria? Deveria. Claro que deveria. Deus merece. Mas isso vai ser um empecilho mais pra frente. Então, melhor seria você procurar uma igreja perto da sua casa. É preciso congregar? Sim. Sim, e isso é uma coisa que o Espírito Santo colocou muito forte, assim, no meu coração. Porque eu pensei que eu tava muito bem aqui orando no quarto, né? Porque a palavra diz, entra no seu quarto, fecha a porta e ore, né? Só que não é só isso. Congregar é parte, assim, fundamental, né? Do cristão. Você estar ali congregando com as pessoas, você fazer parte. Nós somos a igreja, né? Então, fazer parte ali da igreja, né? Você ser corpo de Cristo é muito importante. O batismo é muito importante. Então, eu aconselho fortemente você a congregar. Inclusive, eu congrego na Assembleia de Deus de Aikawa. Quem quiser morar aqui em Kanagawa e quiser conhecer, fica à vontade. Pode escrever, pode me mandar mensagem. Se você não tiver como chegar, eu posso te dar carona. Eu moro aqui em Sagamihara. Aí você vem até Sagamihara, ou Hashimoto, ou Kamimizo, ou o lugar que for mais perto para você. E eu posso te dar uma carona, vai ser um prazer poder fazer isso. Eu posso te dar o telefone do pastor também, se você quiser conversar com ele. Mas é isso, gente. O vídeo de hoje é mais sobre isso. E aqui estão outros temas, né, que eu quero falar. Por exemplo, qual Bíblia, sobre as doutrinas, sobre as igrejas, a congregar, o dízimo, se o meu marido já se converteu ou não. Enfim, são muitos temas que foram importantes para mim, são importantes até hoje. Como eu disse, eu tenho pouquíssimo tempo, mas nesse pouco tempo que eu tenho, já são algumas experiências que eu tive, né? Então, esse vídeo vai ficando por aqui, porque eu falei demais já. Será que eu falei demais, mas não falei nada? Devo ter falado alguma coisa. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Se você quiser um tema específico e quiser deixar aqui nos comentários, pode deixar também. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau!